Primeiro exercício, acho que todo mundo acertou. Era muito parecido com o anterior e ele chegou em 6 quilonewtons. Mas vamos fazer. A diferença do primeiro exercício para o exemplo era só a questão da distância, né? Que ela deixou de ser em centímetros e passou para milímetros, né? Isso. Então vamos lá. O primeiro exercício, ele diz o seguinte: existem duas cargas, uma delas é de 3 vezes 10 a menos 6, a outra é de 5 vezes 10, 3 vezes 10 a menos 5, e o 5 é que é 10 a menos 6, não é isso? Vezes 10 a menos 5, já em Coulomb, tá? E a distância foi dada como sendo 15 milímetros, que é o mesmo que 15 vezes 10 a menos 3 metros, tá? E aí pediu o quê? Calcule a força. Bom, força de Coulomb, constante, 9 vezes 10 a nona, carga, 3 vezes 10 a menos 5, carga 2, 5 vezes 10 a menos 6, distância, 15 vezes 10 a menos 3, tudo isso ao quadrado, tá ok? Separando o que tem e o que não tem potência, ficou 9, 3, 5 e 15 ao quadrado, que a gente pode colocar também 15 vezes 15. E nas potências de 10 vai ficar 9 menos 5 menos 6 dividido por menos 6, ou, já passando para cima, mais 6. Dúvida nisso? Não? Legal. Então aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Esse vai embora com esse. Aqui, nós vamos ter esse com esse vai embora. 9 menos 5 dá 4. Tá? Então, a força vai ser igual a 9 Kim, 9 dividido por 15, ou 3 dividido por 5, vezes 10 à quarta, que é igual a 0,6 vezes 10.000, que é a mesma coisa que os 6 quilonewtons, tá? Acho que nesse ninguém ficou com dúvida, né? Tranquilo. Se fosse uma questão aberta, você poderia deixar vários resultados, poderia até parar aqui, né? É que quando é questão de múltipla escolha, aí tem mais uma dificuldade, que é ajustar o resultado a um dos resultados que estão lá na lista. É muito mais difícil colocar com questão aberta aí. Porque assim, se eu coloco a resposta é 6 quilonewtons, você vai ter que adivinhar aquela, para ele autocorrigir. Quando você coloca as possibilidades, ainda é um pouquinho mais fácil, tá? Tudo bem até aí, então? Legal. Seguindo, então, o segundo exercício. Q1, Q2. Esse segundo exercício não tinha nada que não estivesse na unidade correta. Então, era simplesmente substituir os valores e rodar a manivela, tá? Então, é 4, 6 e 3. A força é 9 vezes 10 à nona, 4 vezes 10 a menos 16, 6 vezes 10 a menos 16 e 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Cuidado, é muito comum que esse 3 vezes... Não, direto. O 3 vezes 10 a menos 9 poderia aparecer também, seria mais comum, como 3 nanômetros. Tá? Com 10 a menos 9 é o nano. Tá? Então aqui, só rodar a manivela,
Vou separar o que não tem do que tem é a potência de 10, então ficaria 9, 4, 6, e aqui 3 ao quadrado, que dá 9. Do outro lado vai ficar 10 à nona, menos 16, menos 16, e aqui, ó, 9 vezes 2, 18. Então, ficou 10 elevado a menos 18. Que quando eu passar para cima, ele vai com mais 18. Tá? Então, aqui, 9 com 9 vai embora. 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, tanto faz, 24. E aí vai ficar 9 menos 32 com mais 18. Eu já somei esse 16 com 16, tá? 9 com 18 dá 27, com menos 32 vai dar menos 5, tá? Essa sominha aqui. E aí a força, então, é 24 vezes 10 a menos 5 newtons. Só que aí você olha lá no enunciado, nas respostas, não tem o 10 a menos 5, tem o 10 a menos 4, tá? E aí, a gente precisa lembrar que 24 vezes 10 a menos 1 é o mesmo que 2,4, tá? Então, como é que isso aqui fica? É 2,4 vezes 10. Quem sobrou lá? Menos 4 newtons. Tá? Porque na notação científica é muito comum que o número seja expresso ou 2,4 ou 0,24. Tá? E aí o restante joga tudo na potência. Isso é um padrão internacional quando a gente trabalha com essas unidades. Tá? Tudo bem? Podemos ir para o seguinte? E aí que a porca torce o rabo? É o número 3? Ó, o número 3, ele diz que Q1 e Q2 são iguais. É esse, né? Q1 e Q2 são iguais. Tá. São duas cargas idênticas. Então, Q1 é igual a Q2, que é igual a um Q genérico. Tá. Essas duas cargas estão sujeitas a uma força de 400 newtons, quando a distância entre elas é de 4 metros. Tudo de 4. Quando a distância entre elas é de 4 metros. Só. A lei de Coulomb, né? A equação da lei de Coulomb diz o seguinte: a força é igual a constante vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado no sistema de metros quilogramas segundo. Então, quem é a força? 400 newtons. Quem é a constante? 9 vezes 10 a nona. Q1 e Q2 são iguais, então Q quadrado, distância ao quadrado, 4 ao quadrado. Quero saber o quê? E tenho tudo isso aqui. Preciso passar esse cara que está dividindo para o outro lado multiplicando, e esse que está multiplicando, ao contrário, para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim. 400, quem preferir já pode encurtar. 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. Vezes 4 ao quadrado, esse daqui, dividido por 9 vezes 10 à nona. Tudo isso é igual a quem? Q quadrado. Tá? Como é que a gente trabalha isso aqui? Do mesmo jeito que antes. Q quadrado, então, vai ser igual a 4 vezes 4 ao quadrado, dividido por 9. Não vou me dar o trabalho de fazer o cálculo aqui, vocês já vão ver por quê. Tá? E 10 elevado a 2 menos 9, tá? Que é menos 7. Mas eu tenho um quadrado aqui que eu quero eliminar. Como é que eu elimino o quadrado? Extraindo a raiz.
É isso? Então, Q vai ser igual a raiz desse monstrinho aqui. 4 vezes 4 ao quadrado sobre 9 vezes 10 elevado a menos 7. Como é que eu tiro isso aqui da raiz? Quanto é a raiz de 4? Raiz de 4 ao quadrado? Raiz de 9? Raiz de 10 a menos 7. Tá? 2 vezes 4, 8. Terços. Raiz de 10 a menos 7 é exatamente o mesmo que 10 elevado a menos 7 dividido por 2. É a mesma coisa. Sim, ó. Esse símbolo aqui, raiz quadrada de x, é exatamente a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Então, se você colocar na calculadora 9 elevado a 0,5 é 3. Bom, 4 vezes 4 ao quadrado dividido por 9. Eu mantive. 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 9. Está aqui. Tá? Eu deixei tudo que não tem quadrado e depois tudo que não tem a potência de 10 e tudo que tem a potência de 10. Tá? Ó, x elevado a 2 terços. Isso aqui nada mais é que raiz cúbica de x ao quadrado. Não, depende. Depende da carga. Não é uma regra geral. Também não. Depende da carga. Você pode ter cargas enormes, cargas muito pequenas. O cálculo é o mesmo. Tá? Moleza? Eu tô gravando, isso vai ficar lá no Teams também. É 8 terços vezes 10 elevado a menos 3,5. Ó, a resposta que está lá é Q igual a 8 terços vezes 10. Aí, ao invés de colocar menos 7,5, está menos 3,5 coulomb. É, raiz de 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7,5. Experimenta só, faz 16 elevado a meio na calculadora. 16 elevado a 0,5. 9 elevado a 0,5. Convenceu? Tá? A mesma coisa. A raiz é um expoente fracionário. É que antes da calculadora, esse símbolo, a técnica que era usada para fazer o cálculo da raiz, ela usava um algoritmo que tinha isso aqui. E aí confundia muito com a divisão. Então, para não confundir com a divisão, foi colocado isso. E aí ficou esse símbolo, raiz. Expoente fracionário. Um dia, muitos e muitos anos atrás, eu aprendi a fazer isso. Não lembro mais. O 400 é do enunciado. 400 newtons é a força. 4 vezes 10 ao quadrado. Que é mais fácil para trabalhar. Então, número 4. A gente tem o valor das cargas, que é 1, 2,7, outro 5,4. Então, 2,7 microcoulomb, Q2 é o microcoulomb, 5,4 microcoulomb e 3 milímetros de distância. Tá? A gente viu na aula passada que micro é 10 a menos 6.
Está lá naquela tabelinha de unidades. Então, isso aqui é 5,4 milionésima parte do Coulomb. E isso daqui é 3 vezes a milésima parte do metro. Né? O milli de 1000. Essa parte você acertou. O restante é igual. Aquele número 2. Tá? Então, a força vai ser de quanto? A constante, 9 vezes 10 a nona. Carga, 2,7 vezes 10 a menos 6. Carga, 5,4 vezes 10 a menos 6. E 3 vezes 10 a menos 3, tudo isso ao quadrado. Separar quem tem a potência de quem não tem. Então, vai ficar 9, 2,7, 5,4 e embaixo 9. As potências, 9, menos 6, menos 6. E essa daqui, mais 6, né? Menos 6 embaixo, mais 6, tá? Esse 9 com esse 9 cai fora. Então, F fica 2,7 vezes 5,4. Isso, vezes 10 elevado a 3, certo? Deu 14,58. 14,58 vezes 10 a terceira. E aí a resposta deve estar arredondada lá. 14,6 quilonewtons. Tá? Então, F é igual a 14,6 vezes 10 a terceira, que é 14,6 quilonewton. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.